Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos de volta então aos nossos vídeos, né, de estrutura da matéria. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre modelos atômicos. Vamos falar um pouquinho do avanço natural que aconteceu de um modelo para o outro, né? E tentando correlacionar isso com aqueles vídeos anteriores que vocês viram sobre as limitações da física clássica, né? Sempre citando esse ponto, enfatizando esse ponto, até finalmente chegar na física moderna. Então a gente vai acompanhar a evolução dos modelos atômicos em função, né, do aparecimento da física quântica, ok? Bom, então nosso primeiro modelo, né, não adianta falar do modelo de Thomson, de Rutherford, de Bose, sem falar, óbvio, do modelo de Dalton. O modelo de Dalton, a gente sabe, a gente lembra bem, né, o modelo da esfera maciça, indivisível, né, e aquele nome do átomo, né, que vem lá da Grécia Antiga, né, permanece. Não tem problema nenhum da gente continuar usando esse nome, né, e a comunidade científica usou sempre esse nome, apesar da palavra não representar exatamente o seu significado como a gente conhece hoje, né? Átomo significava exatamente uma parte indivisível, né, da matéria. E hoje a gente sabe que o átomo é divisível, a gente tem várias partículas lá dentro. Bom, o modelo de Dalton ele era bem simples de uma maneira geral, né? E ainda assim representou um avanço na época, né, no século XVIII. Mas, efetivamente, para a nossa mudança da física clássica para a física quântica, a gente tem que começar a tratar a partir do modelo de Thomson, né? E o modelo de Thomson, ele já tem um aspecto, uma característica importante, que é a parte elétrica, né? A natureza elétrica do átomo. Então, a gente viu no primeiro vídeo exatamente, a gente falou muito sobre a natureza elétrica da matéria, né? Como é que a matéria é constituída de uma forma geral. E agora, falando especificamente, já que vimos essas características, vamos falar especificamente do átomo. Então, como é que era o átomo de Thomson, né? Então, o Thomson propôs, né, que os elétrons eram carregados negativamente, né? Já se sabia isso, e que eles estavam localizados, né, numa distribuição contínua de carga positiva, né, de forma esférica e de raio de cerca de 10 a menos 10 metros, ou seja, um angstrom, né? Então, devido à repulsão mútua entre os elétrons, eles estariam uniformemente distribuídos nessa esfera positiva. Essa ideia, né, de ter uma massa positiva com seus elétrons ali incrustados, fez o próprio Thomson dar o apelido de plum pudding, né, de pudim de ameixas. Esse termo, com certeza, vocês já viram em livros mesmo do ensino médio, já estão acostumados, né, com esse termo. O Thomson ganhou, em 1906, o Prêmio Nobel, né, e basicamente não pelo seu modelo especificamente, mas pela descoberta que o seu modelo levou, que é exatamente a razão carga-massa do elétron, tá? Então vamos pensar qual é o problema existente no modelo de Thomson. Qual foi a necessidade para a gente avançar, né, desse modelo para um outro? A gente sabe que os elétrons, né, num átomo no estado fundamental, eles têm que estar fixos, né, numa posição de equilíbrio. Tá? Essa era a ideia, obviamente, do modelo de Thomson. O modelo de hoje a gente sabe que os elétrons não estão fixos, né? No estado excitado, eles teriam energia suficiente para vibrar em torno dessas posições de equilíbrio, né? E segundo a teoria do eletromagnetismo, isso seria um problema, porque um corpo carregado e acelerado emite sempre radiação eletromagnética, ou seja, um átomo estaria sempre emitindo radiação eletromagnética. E isso não é verificado experimentalmente para qualquer tipo de átomo, né? Então, isso era um problema que o Thomson, né, dentro da sua teoria, do seu modelo, né, não conseguiu explicar, né? E isso era um problema da física clássica com relação ao modelo de Thomson. Por que isso?
porque a física clássica tinha dificuldade de explicar fenômenos relacionados a elétron, né? A gente já viu isso anteriormente. Então, já que eu estou agora com um modelo que trata de elétrons, né, eu não consigo mais usar a física clássica, né? Então, vamos pensar, um elétron se move numa órbita circular estável dentro do raio do átomo de Thomson, né? E gira com determinada frequência e emite com essa mesma frequência. Então, olha que ideia estranha, né? Então, se supusermos um raio diferente para a esfera de carga positiva, teríamos uma frequência, então, diferente também. O fato de um átomo de hidrogênio, segundo Thomson, ter apenas uma frequência de emissão característica é conflitante com um grande número de frequências diferentes observadas no espectro de hidrogênio. A gente vai ver mais adiante que o espectro de hidrogênio dá várias linhas, né, de emissão, ou seja, tem várias frequências correspondentes a essas emissões. E isso, então, era conflitante, né, com a ideia desse modelo. Bom, basicamente, o que aconteceu? Vem o modelo de Rutherford, né, já alguns anos depois. O modelo de Rutherford é importante porque ele trata do espalhamento de partículas alfa, né? Então, partículas que também estão carregadas, assim como o elétron, né? E o modelo de Rutherford vai ser importante no desenvolvimento do que a gente vai chamar de física nuclear, né? A partir daí vem a ideia, o conceito de núcleo, né? Então, o que havia de diferente entre o modelo de Rutherford e o modelo de Thomson, né? O Rutherford já havia ganho um prêmio Nobel, né, em Química, em 1908, quando ele havia proposto esse modelo, por várias experiências que já havia feito. E em 1911, finalmente, veio essa análise de experimentos sobre o espalhamento de partículas alfa em lâminas de ouro, né? Vocês provavelmente também já ouviram falar, viram algumas figuras em livros de ensino médio, né, sobre esse experimento da lâmina de ouro. Nós mesmos já havíamos conversado sobre isso lá na Química Fundamental, lá no Fundamentos de Química, né? Vocês talvez lembrem disso. Bom, se não lembram, deviam lembrar, né? Vamos lá. Então, o que o Rutherford mostrou? Ele mostrou que, em vez de estar espalhado por todo o átomo, né, aquela massa positiva tinha que estar concentrada num lugar, né, numa região que, na verdade, era considerada muito pequena em relação ao tamanho do átomo, e essa região era chamada de núcleo, né? Passou a ser chamada, então, de núcleo, tá? Então, daí, como eu disse, nasce a física nuclear. Como é que era o experimento de Rutherford? Basicamente, o que a gente tem é uma fonte, né, de partículas alfa, de elementos diferentes, né, mas normalmente com algum emissor, cádmio, enfim, né, algum elemento que vai emitir essas partículas. Essas partículas são colimadas através de um diafragma, ok? E se chocam com uma folha bem fina de ouro, tá? Ao se chocar com essa folha de ouro, as partículas vão para tudo que é lugar, né? Elas desviam, né, as suas trajetórias e se chocam no final com uma placa, né, um anteparo de sulfeto de zinco, onde ela vai ser registrada nesse sulfeto, né? É como se fosse uma chapa fotográfica e vai registrar o choque das partículas nessa folha, nessa chapa de sulfeto de zinco, tá? Bom, basicamente, esse sulfeto de zinco, como eu disse, funciona como um filme fotográfico, e o mais importante aí é observar, exatamente nessa ilustração aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, que a maioria, né, a grande maioria dessas partículas passava direto pela folha de ouro. O que isso significava? Significava que, na verdade, o átomo, de uma forma geral, os átomos, né, que compunham essa folha de ouro, eram um grande vazio, né? Você tinha regiões muito pequenas, comparados a todo o tamanho do átomo, né? Para a gente imaginar, seria, fazendo uma analogia grosseira, o núcleo é uma bola no centro do Maracanã,
né? E o Maracanã todo é o átomo. Tá? Então o núcleo é aquela bolinha, né? A bola de futebol lá no centro do Maracanã. Tá? Mesmo para quem nunca foi no Maracanã, dá para ter mais ou menos a dimensão do que eu quero dizer, né? Bom, algumas partículas desviavam a sua trajetória a passarem perto desse núcleo. Por quê? Porque a partícula alfa é carregada positivamente, então ao passar perto do núcleo ela desviava ou se chocava com o núcleo e refletia de volta, né? Então, nessa história toda, o Rutherford, ele conseguiu observar, né, que ele conseguiu ter a dimensão, inclusive, de tamanho de átomo, né? Isso foi importante para a época, né? Não existia ainda muito essa dimensão com relação a raio de núcleo, nada disso, né? E foi importante para entender como era a disposição dos elétrons ao redor, né, desse átomo. Então, a existência, né, de uma probabilidade pequena, porém não nula, né, para o espalhamento em grandes ângulos, ela não podia ser explicada no modelo de Thomson, né? O modelo de Thomson, só para a gente lembrar, toda a esfera era positiva, com os elétrons lá dentro dessa esfera, né, ou na superfície também dessa esfera. Tá? Foi praticamente o acontecimento mais inacreditável que aconteceu em minha vida, né? Isso, relatos do próprio Rutherford. Nesse modelo, as cargas positivas do átomo, né? Ou seja, carga positiva está indicando basicamente toda a massa do átomo, né? Que massa do elétron em relação ao restante ali das cargas positivas, né, os prótons, é desprezível, né? Então, todas as cargas positivas desse átomo são supostamente concentradas numa pequena região chamada núcleo, né? E devido à forte repulsão coulombiana, as partículas alfa poderiam então ser desviadas, né? A estimativa do raio do núcleo atômico, a partir daí, foi de 10 a menos 14 metros. Tá? Então, realmente, uma diferença grande, né? Isso é a estimativa para o raio do núcleo, né? 10 a menos 14, e o raio atômico em torno de 10 a menos 10 metros, né? Muito grande a diferença. Bom, ainda assim existia um problema também com o modelo de Rutherford, né? Que era acerca da estabilidade do átomo. Então, se supusermos que os elétrons em um átomo são estacionários, né, não existe uma forma de impedir que eles se choquem contra o núcleo. Tá? Por quê? Tem uma carga positiva, né, no núcleo, a carga negativa, se ela está parada, não importa a distância ali, né, vai estar relativamente próximo, um vai atrair o outro e efetivamente essa carga negativa vai se chocar contra o núcleo. Então o átomo não existiria, né? Da mesma forma, se a gente imaginar que o elétron está circulando em torno do núcleo, em órbitas como no modelo do sistema solar, os elétrons carregados estariam constantemente acelerados, né? Bom, do modelo eletromagnético, né, a gente tem que isso seria, na verdade, essa energia irradiada seria produzida às custas da energia cinética, o que novamente levaria ao choque do elétron contra o núcleo, né? Porque basicamente eu teria um colapso, e esse colapso elétron-núcleo aconteceria em cerca de 10 a menos 12 segundos. Né? O elétron está lá circulando, ele vai entrar numa espiral e se chocar contra o núcleo. Tá? Então, o espectro contínuo da radiação emitida não estaria de acordo com o espectro discreto, o espectro descontínuo que é emitido pelos átomos. Então, por que eu estou falando tanto de espectro? Né? Porque já se tinha uma noção, já se conhecia os espectros atômicos, né? Os espectros discretos emitidos pelos átomos. Vou comentar sobre isso, ok? E essa teoria, esses modelos, né, de Thomson e de Rutherford não estavam efetivamente explicando o comportamento observado nesses espectros. Tá? E daí, então, surge o modelo de Bohr, né, que vocês já devem ter ouvido falar, como o modelo de Rutherford-Bohr. Por que Rutherford-Bohr? Porque
o Bohr, na verdade, aproveitou o modelo de Rutherford, né? Ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, incluindo o elemento quântico, né? Ou seja, quantizou a energia dentro do átomo. E aí, isso foi importante em criar um modelo atômico que fosse mais coerente com a teoria que estava surgindo, ok? Bom, então, como eu falei, né, tô falando aí de espectro contínuo, espectro descontínuo, né, mas vamos abrir então esse parênteses e explicar um pouco o que são esses espectros atômicos, ok? Bom, a radiação eletromagnética, né, ela consegue ser captada e a gente consegue observar, né, uma certa frequência, um certo conjunto de cores, ok? Então a gente já viu, né, em alguns vídeos anteriores o que é o espectro eletromagnético. Esse conjunto de cores que a gente observa está em que região do espectro eletromagnético? Aquela região pequena que vai ali de cerca de 400, né, até 700 nanômetros. Então essa pequena região, né, do espectro visível, que a gente chama, é aquela região do espectro onde a gente consegue identificar as cores. Todas as cores que a gente vê estão aí, né? A gente consegue identificar por causa do seu comprimento de onda, né? Ou por causa da sua frequência. Ok? Bom, a luz, né? A luz solar, que a gente chama de luz branca, né? Quando ela passa por um prisma, ela é decomposta, né? E mostra para a gente uma sequência de cores, que é aquele degradê que a gente vê das cores do arco-íris, né? Que vai lá desde o vermelho, né? Vai passando para o azul, o verde, o amarelo, né? Laranja, até chegar no roxo, né? Roxo, violeta, e aí depois vai para a região do espectro que é o ultravioleta. Então, essa sequência de cores, né, que a gente diz que são as 7 cores do arco-íris, né, esse degradê aí de cores, é a decomposição da luz branca, né? O arco-íris acontece exatamente quando essa luz do sol bate em alguma poça d'água, alguma coisa assim, que faz esse efeito do prisma e reflete isso no espaço, tá? Bom, da mesma forma que existe esse espectro, que a gente chama de espectro contínuo, né, porque existe uma continuidade de cores, existe também o espectro descontínuo, ok? Aquele espectro que eu chamo de discreto. Esse espectro discreto é o espectro da emissão de cada elemento, né, de cada átomo dos elementos químicos, ok? Então, cada elemento, né, tem o seu espectro descontínuo, que funciona basicamente como uma impressão digital de cada elemento. Eu consigo identificar o elemento observando qual é o padrão do espectro descontínuo que ele emite, tá? Então, cada um desses comprimentos de onda que a gente está vendo nessa figura é chamado de linha, né? E cada átomo, como eu estou falando, tem o seu espectro característico. Então a gente pode ver que o hidrogênio, por exemplo, tem um espectro com poucas linhas, né? O hélio já várias linhas, embora seja ainda, né, um elemento com poucos elétrons, né? A gente sabe, o hélio é o quê? A distribuição dele é um S2, né? Tem só, né, 2 elétrons ali na história. Então, o que acontece para ter tantas linhas na sua emissão, né? O neônio já várias, mercúrio ainda mais, né? Observe que alguns desses elementos, como tem mais linhas, muitas delas a gente não consegue nem identificar uma separação, né, entre elas. E todo o restante, todo o fundo do restante do espectro é preto, né, porque não existe ali nenhuma emissão de nada, né? Então é um fundo preto, né? O preto é o quê? É exatamente a ausência de cor, ok? Bom, então vamos falar especificamente do espectro do hidrogênio, né? O espectro do hidrogênio é relativamente simples, porque só existe um elétron. Obviamente esse espectro é referente ao elétron, né? Às excitações eletrônicas que eu estou falando, tá? Não vou tratar de núcleo agora, ok?
Então, observe, tem algumas designações para as linhas, né, desse espectro do hidrogênio. Então, eu tenho a primeira linha aqui, que é chamada de H-alfa, cai na região de 656 nanômetros. Tá? Aqui nessa ilustração, vocês podem ver 6.562,8, porque está em angstrom, né? De angstrom para nanômetro, 10 a menos 10 para 10 a menos 9, então anda só uma casa decimal, né? Então 656 nanômetros, ok? É o valor do comprimento de onda. Então, essa primeira linha, ela tem uma emissão de cor vermelha. Depois você vai andando aqui, 486 nanômetros, é o H-beta, azul. 434, o H-gama, né? Depois 410, o H-delta, e por aí vai, chegando à região do violeta, até a última linha que consegue se identificar, que é 364,5, lá na região do ultravioleta próximo, né? Ou seja, quase chegando realmente no ultravioleta. Tá? Então, o espaçamento entre essas linhas vai diminuindo, né, continuamente, até que elas converjam, né, para o limite da série em 3.645,6 angstroms ou 364,5 nanômetros. Tá? A regularidade, né, desses espectros de linhas do hidrogênio, né, fez com que vários cientistas buscassem um padrão, né, e esse padrão começou a ser observado, né, através de fórmulas, né, para descobrir o comprimento de onda, prever esse comportamento, né, do comprimento de onda. E um desses cientistas foi o Balmer, em 1885, que chegou a essa fórmula que a gente vê aqui, né, cujas unidades estão em angstroms, né? E esse 3.646 é exatamente o limite que a gente viu da convergência da série do hidrogênio. Tá? Onde N era igual a 3 para o H-alfa, né, que é a primeira linha lá do hidrogênio, N igual a 4 para o H-beta, N igual a 5 para o H-gama e por aí vai. Então essa fórmula é capaz de prever o comportamento, né, do comprimento de onda das 9 primeiras linhas da série. E vários outros cientistas foram observando esse comportamento e desenvolveram fórmulas semelhantes para regiões, né, específicas do espectro eletromagnético. Né? A maior parte da identificação dessas séries foi feita pelo Robert Rydberg, em 1890, que considerou o recíproco, né, do comprimento de onda das linhas, ao invés do seu próprio valor. Então, essa fórmula de Rydberg é importantíssima para a gente. Observa que ela fala desse Ni barra, né? A gente já falou, o Ni barra, ele é o número de onda. O que é o número de onda? É 1 sobre comprimento de onda, né? É o recíproco do comprimento de onda. E isso seria, então, igual à constante de Rydberg, que é esse RH que a gente vê aí, né, desenvolvida para o átomo de hidrogênio, mas é uma constante geral, né, que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Tá? Esse RH, a constante de Rydberg para o hidrogênio, é de 109.677 centímetros a menos 1. Né? Normalmente a gente coloca em centímetros a menos 1 ou em metros a menos 1, como aparece aqui. Ok? Então a gente pode ver nesse outro slide as fórmulas, a partir da fórmula de Rydberg, né? A série de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, né? Na faixa específica de comprimentos de onda. Né? E a gente observa que o que vai mudando nas fórmulas é exatamente o valor de N, né? Onde começa o valor de N. Que N que é esse, gente? Qual esse valor de N aí? Quem é esse N nessa história, nessa fórmula? Basicamente o N é aquele número quântico principal. Tá? Então o N já mostra que existe, né, uma necessidade, né, de introduzir no modelo atômico
né, uma quantização de energia. Poxa, mas a fórmula de Balmer vem lá de 1895, 85, né? Está no final do século XIX e Planck já está vindo com aquela história toda de quantização de energia a partir de 1900, né? E tudo está se formando ali, né, nessa virada do século XIX para o século XX, ok? Então, o modelo de essa mudança, né, do modelo de Thomson para o modelo de Rutherford e modelo de Bohr acontece muito rápido, né, nessa transição também da física clássica para a física quântica. Tá? E aí o Bohr entrou com uma importante contribuição, né, levando em conta essa questão da quantização de energia, que são os seus... essa contribuição é verificada através dos seus postulados. Tá? Então, em 1913, Niels Bohr desenvolveu esse modelo, né, que apresentava concordância precisa com os dados espectroscópicos. Tá? E isso é importante, né, que até então nenhum dos modelos mostrava, né, uma concordância entre o que se observava no espectro eletromagnético com alguma teoria. Tá? Então, Bohr introduz isso, então, em 1913, finalmente, a gente tem esse modelo. Tá? Então, os postulados são, e aí eles vêm realmente nessa ordem, como está aqui. Né? Primeiro postulado, né? Um elétron em um átomo se move em uma órbita circular em torno do núcleo, tração coulombiana, né? Obedecendo à mecânica clássica. Então, beleza, vamos considerar isso. Ah, mas não tem o problema de entrar numa espiral e se chocar contra o núcleo? Tem, mas vamos considerar isso porque depois vai entrar um outro postulado. Segundo postulado, um elétron só pode, né, se mover em uma órbita na qual seu momento angular orbital, representado aí pelo L maiúsculo, é um múltiplo inteiro de H barra. Quem é H barra? É H sobre 2π, ok? O H a gente conhece, é a constante de Planck, né? Por que aparece esse 2π aí? Porque eu estou falando agora de um momento angular orbital, né? Então, eu estou supondo essa órbita do elétron sendo uma órbita circular, né? Então, por isso a necessidade de aparecer o 2π. Terceiro postulado, apesar de estar constantemente acelerado, olha aí o nosso problema, um elétron nessas órbitas não emite radiação eletromagnética. Sua energia permanece constante. Tá? E o quarto postulado, é emitida radiação, né, quando o elétron passa de uma órbita com energia interna, né, energia inicial, EI, que eu estou chamando aí, para uma órbita com energia EF, uma energia maior. Tá? Então ele passou para a energia maior, ao voltar para o seu estado fundamental, ou para o seu estado original, ele está emitindo energia. Tá? A frequência dessa radiação vai ser essa diferença, né? EI menos EF sobre H, ou seja, eu estou considerando aí energia do elétron, órbitas diferentes, ou seja, cada órbita tem um nível de energia diferente, e essas energias estão quantizadas, porque elas levam em conta a constante de Planck, ok? Então, o Bohr introduz no seu conceito atômico, né, 4 postulados que levam em consideração um modelo quântico. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse modelo de Bohr. Vamos considerar aí um átomo hidrogenoide. O que é um átomo hidrogenoide? Um átomo tipo hidrogênio, né? Um átomo que tenha apenas um elétron. Né? Pode ser, por exemplo, uma espécie H2+, né? Então, H2+, seriam 2 núcleos, mas eu tirei um elétron dessa ligação, então ficou a molécula de H2 com um elétron só. Tá? Mas vamos considerar um átomo tipo hidrogênio. A carga dele mais EE, a massa, eu estou dizendo que é a massa M maiúscula aí, né, um Mzão, e um elétron de carga menos E e massa M. Tá? Então, supor que esse elétron está girando em torno do núcleo, uma órbita circular.
o núcleo está fixo no espaço e a massa do elétron é desprezível, né? A condição de estabilidade mecânica ela é dada por essa fórmula. Que fórmula é essa, gente? Essa fórmula está falando nada mais, nada menos da força coulombiana sobre o elétron. E ela está se referindo à energia cinética do elétron nessa órbita. Tá? Então, olha aí, esse 1 sobre 4π ε0, Ze ao quadrado sobre R2, é exatamente toda a parte referente à força coulombiana. mv2 sobre R, né, já diz respeito à velocidade do elétron e à órbita dele, né, o raio. Então, já diz respeito à parte da energia cinética. Tá? Bom, então, tem um conceito importante para a gente que é sobre a massa reduzida. Então, vamos observar essa figura aqui. Né? Ela não representa exatamente, ela é um pouco exagerada nas dimensões aí. Mas vamos imaginar, como eu disse, que o mzão é a massa do núcleo, né? O mzinho a massa do elétron. Né? O elétron, como vocês podem ver, está nessa órbita circular em torno do núcleo, só que ambos estão em torno de um x. E esse x é a origem do sistema. Tá? Então, eu começo a colocar duas partículas, né? Núcleo, elétron, né? Começo a colocar o átomo numa região do espaço. Eu começo a definir coordenadas para o átomo no espaço. Né? Esse x aí, então, para mim é a origem. Né? O RE, a distância do elétron à origem, né? O R, a distância elétron-núcleo, e o Rn, a distância do núcleo à origem. Ok? Muito bem. Essa origem para a gente é chamada de centro de massa. Tá? E ela, obviamente, ela vai ser, na verdade, uma massa... É como se eu estivesse fazendo uma conta para ver qual é a massa ponderal do meu sistema. Né? Ou, né, a medida ponderal aí das distâncias. Ok? O que eu quero dizer com isso? Né? O x está na origem, então x igual a zero. Ok? Eu tenho aí a massa do núcleo vezes o seu raio, né, Rn, menos a massa do elétron vezes Re, sobre mzão mais mzinho, né, as massas. Tá? A gente vai evoluir nessas descrições que nós vemos aqui, nessas equações, né, e vamos colocar em função dos raios, né, em função de Re e em função de Rn, como aparece aqui embaixo. Ok? Bom, vamos guardar isso aí. Vamos desenvolver agora a energia cinética. O que é a energia cinética? A energia cinética do átomo vai ser a soma da energia cinética do núcleo mais a energia cinética do elétron. Tá? Então ela é meio de mv2, não é isso? Só que o m do núcleo é o nosso mzão, o v2 aí, né, é o que eu estou chamando de Vn, é ao quadrado, e o m do elétron, nosso mzinho aqui, né, o m minúsculo, Ve ao quadrado. Da relação entre velocidade angular e velocidade tangencial, por que eu estou falando de velocidade tangencial? Porque o elétron está numa órbita e ele vai sempre na velocidade tangencial dele, né? Então o equilíbrio dessas velocidades mantém a energia cinética do elétron naquela órbita, ok? Então, eu tenho um ômega, que é V sobre R, né? Velocidade sobre o raio que ele está percorrendo. Ômega E seria, então, referente ao elétron, ômega N referente ao núcleo. Tá? Coloco isso em função de VE e VN, né? Ou seja, como ambas as partículas estão descrevendo órbitas em tempos iguais, né? Eu posso dizer que VE é ômega RE e VN é ômega RN. E vou, então, substituir isso na fórmula anterior da energia cinética. Tá? Substituindo, a gente encontra essa equação aqui embaixo, né? Ômega ao quadrado sobre 2, M maiúsculo, Rn ao quadrado, mais M minúsculo, Re ao quadrado. Tá? Então, estamos evoluindo aí nessa energia. Tá?
Bom, agora eu já posso substituir, usar, né, o que a gente tinha guardado lá para os valores de RE e RN, né, ou seja, o raio do elétron e o raio do núcleo, e substituir nessa fórmula de energia cinética. Tá? Então a fórmula vai ficar expandida e a gente pode ver, observar ela aqui, né, colocada desse jeito. Né? Coloquei aqui uns colchetes, né, para escrever certinho a fórmula. Tá? E rearranjando, eu posso chamar tudo isso aqui que aparece como referente às massas, né, de μ. Ok? μ passa a ser para a gente, então, o que a gente chama de massa reduzida do sistema. Tá? O μ é M maiúsculo vezes M minúsculo, né, ou seja, a massa do núcleo vezes a massa do elétron, divididos pelo somatório dessas massas. Ok? Então, observa que para o sistema do hidrogênio, né, elétron-núcleo, eu sei que a massa do elétron ela é 1836 vezes menor, né, do que a massa do núcleo, né, do próton. E substituindo esses valores, você acha que a massa reduzida do sistema do hidrogênio, né, elétron-núcleo, é de 0,9994557 vezes a massa do elétron. Ora, gente, isso aí é o quê? É praticamente 1. Né? Qual é a massa atômica, né? A massa do hidrogênio? Né? Uma unidade de massa atômica? Então é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Eu estou comprovando, né, que a massa é praticamente 1. Tá? Isso é importante para a gente voltar naquela figura inicial, né, do sistema massa-elétron, né, e observar que, então, o meu centro de massa está praticamente em cima do núcleo. Né? E isso é óbvio, né? Como a massa do núcleo é muito maior do que a massa do elétron, o centro de massa do sistema todo tem que estar muito, muito, muito mais próximo do núcleo do que do elétron. Então eu posso dizer que praticamente o núcleo está sobre a origem do sistema. Tá? Por isso o valor é tão concordante com o valor esperado, que a gente conhece bem, né, das massas abundantes isotópicas dos hidrogênios que a gente encontra na tabela periódica. Ok? Bom, um outro ponto importante que eu quero destacar é sobre o momento angular orbital. O que é esse momento angular orbital que o Bohr falou no seu segundo postulado? Tá? O momento angular orbital, representado por esse L maiúsculo, nada mais é do que um produto de vetores. Tá? Que vetores são esses? Né? O R, que é o vetor do raio, e o P, que é o vetor do momento linear. O momento linear é o momento que está sendo descrito pelo movimento do elétron na tangencial, né, da órbita que ele descreve. Ok? Então, o P aí, esse momento linear, está descrito aqui nessa figura A. Se eu imaginar, então, esse produto, né, R vezes P, aparece para mim o momento, né, angular orbital representado por L, que nada mais é do que uma perpendicular em relação a esses dois vetores RP. Tá? Eu também posso representar o valor de L como μVr, ou seja, eu estou falando da massa do elétron numa determinada velocidade, descrevendo o seu raio, né, de R, né, ao longo dessa órbita. Né? Então eu sei que o momento angular orbital do elétron, né, o μVr, deve ser uma constante, pois a força que atua sobre o elétron é uma força central. Ok? Como descrito exatamente pelo vetor L nessa figura B. Tá? μVr é igual a NH barra. Ora, o que eu quero dizer aqui? H barra era H sobre 2π, né? Então, eu estou dizendo que as órbitas dos elétrons estão quantizadas. Né? NH sobre 2π. Ok? É uma órbita circular
e ela está quantizada. Se você, né, para obter o V, né, e substituindo isso tudo, eu vou encontrar nessa fórmula, né, desenvolvendo aí, esse valor, 4πε0 n quadrado, h barra ao quadrado, sobre μr. Tá? Avançando um pouquinho mais, a gente chega no valor de V. Então, a minha velocidade nada mais é do que nh barra sobre mr, tá? Ou 1 sobre 4πε0, que multiplica ze ao quadrado sobre nh barra. Então, isso afirma que a minha velocidade, né, ou todas as órbitas descritas, né, pelo elétron nesse átomo de Bohr estão quantizadas, né? Eu tenho lá o meu nh barra, né, contemplada no valor da velocidade, né, e o momento angular também está então quantizado. Isso foi importante porque o raio, né, observado aí por Bohr foi de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. E esse valor, né, ou seja, aproximadamente 0,5 angstroms, né? E esse valor é interessante porque ele descreve basicamente o que é o raio atômico, né? Então, é um modelo muito aproximado do que a gente já conhece hoje, tá? Então, os postulados de Bohr preveem um raio atômico bastante razoável para o hidrogênio, né? Obviamente, o menor raio é aquele com N, valor de N igual a 1, que é o raio mais próximo do núcleo, né? Então, naquele modelo que a gente já conhece, né, de núcleo e as órbitas dos elétrons, né, se expandindo, então N igual a 1 é para o raio mais próximo, é do estado fundamental, né, do átomo. A velocidade do elétron seria da ordem de 10 a 6 metros por segundo, ok? E para grandes valores de Z, né, a velocidade se tornaria relativística, então esse modelo já não poderia ser aplicado, né? Então, seria o problema da carga, né? Então, a parte relativística entra com a contribuição de Einstein, né, na sua teoria da relatividade, né? Velocidade e massa, né, é igual a mc2, né, que a gente conhece, tá? Então, a quantização do momento angular proposta por Bohr leva à quantização da energia total. E isso é importantíssimo dentro do que a gente está querendo descrever, tá? Então, observa esse diagrama de energia, né? A gente tem aqui as órbitas, né? O núcleo está aqui com essa bolinha azul, né? As órbitas n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, então a energia vai aumentando conforme eu vou me afastando do núcleo, tá? E ao lado tem esse diagrama de energia, então a energia é 1 para o n igual a 1, ela tem valor de menos 21,79 vezes 10 a menos 19 Joule, no estado fundamental, tá? Depois eu passo, qualquer outro estado já é um estado excitado, né? Para n igual a 2, a energia já diminuiu bem, ó, ou melhor, aumentou bem, né? Porque eu saio de uma energia que é bem negativa e vou aumentando essa energia. Foi para menos 5,45 vezes 10 a menos 19 joules. Depois, n igual a 3, menos 2,42 vezes 10 a menos 19 joules. Até chegar numa energia, né, para n infinito, onde a energia tem um valor zero. Ok? O que significa isso? Né? Eu já estou num ponto onde o elétron já está no seu limite, praticamente sendo retirado do átomo. Então, ali já não existe mais nenhuma interação coulombiana entre o elétron e o núcleo. Ok? Então, obviamente, nesse caso, a interação é zero, a energia passa a ser zero, né? Então, o elétron já não está mais sob o campo do núcleo, né? É fácil, então, calcular qualquer excitação para descobrir aquelas linhas do espectro do hidrogênio, por exemplo, tá? Então, veja a diferença. Eu conheço a energia de cada nível. Então, basta fazer a diferença entre um nível e outro. Por exemplo, entre o E3 e o E2, né? Vai dar aí uma diferença de 3,03 vezes 10 a menos 19 joules. Com isso, tendo ΔE é igual a HNI,
né? Tendo então ΔE, e já conheço o H, eu chego na frequência, Ni. Ok? 10 a 14 Hz. Com a frequência, eu posso calcular o comprimento de onda. Eu sei que o comprimento de onda é C sobre Ni, né? Então, eu chego a um comprimento de onda de 6,56 vezes 10 a menos 7 metros, ou 656,5 nanômetros. Ora, 656,5 nanômetros não era exatamente a primeira linha lá, o H-alfa do espectro do hidrogênio? Então, olha só, bate certinho, tá? Por isso que com aquelas fórmulas de Balmer, né, as fórmulas aperfeiçoadas aí por Rydberg, você consegue descrever, né, tendo a energia da excitação que você quer estar estudando, né, consegue saber exatamente, né, o comprimento de onda e a frequência, né, daquela linha específica do espectro atômico. Tá? Aqui eu destaco só algumas equações fundamentais que estão envolvidas aí para o átomo de Bohr, né? O valor de Rn, o valor de A0. Esse A0 é o valor do átomo, do raio de Bohr, tá? E é um valor importante, né? Aquele 0,5 angstroms, né, que ele previu, né? Ou seja, esses 52,9 aí picômetros. É um valor muito importante, a gente vai voltar a falar sobre ele mais adiante, tá? A energia, né, do átomo de uma forma geral, a velocidade, o momento angular, né? Enfim, são algumas fórmulas importantes aí dentro do átomo de Bohr. Não precisa ficar decorando fórmula, vocês já sabem disso, né? Mas precisa saber quando é que vai usar uma fórmula ou outra. Então, isso vocês só vão ter realmente com a prática dos exercícios. Só para a gente avançar um pouquinho mais, né, essas previsões essenciais aí no modelo do Bohr estão contidas também nessas duas fórmulas, nessas duas equações, né? Numa delas eu consigo ter uma energia geral, né, do modelo, a energia geral do átomo, que é essa primeira fórmula, e logo abaixo eu consigo descrever o R infinito. Aí, esse R infinito seria aquela constante de Rydberg extrapolada, né, para outros átomos, enfim. Mas ela bate certinho com o que a gente tem, né? A constante de Rydberg de 109.737, ou em alguns casos a gente arredonda isso, né, centímetros a menos 1. Então, o estado normal de um átomo, ele é aquele no qual o elétron tem a menor energia, N igual a 1, é o estado fundamental. Se o átomo sofre uma descarga elétrica, por exemplo, o elétron recebe energia, passa para um estado excitado, né, que seria um estado com N maior do que 1. Ok? Isso aí a gente tem que saber, isso aí não tem jeito, né? Então, observar essa figura aqui, ela mostra 3 regiões, né, onde tem as séries de Lyman, a série de Balmer e a série de Paschen, ok? São regiões onde existem excitações referentes a comprimentos de onda e frequências específicas, né? E observe que cada setinha dessa aí, que vai de cima para baixo, né, no gráfico, representam a volta, né, de um estado excitado para um estado fundamental, ou para onde saiu aquela excitação, tá? E essas excitações, portanto, cada setinha dessas corresponde a uma linha, né, do espectro descontínuo de hidrogênio. Então, observe, eu posso pedir para vocês, indicar a cor da luz emitida quando o elétron de um átomo de hidrogênio sai da quinta para a segunda órbita, por exemplo. Ou seja, do quinto nível para o segundo nível, tá? E isso é fácil de identificar, é só você saber a energia dos dois níveis. Como eu falei, calcular o ΔE, do ΔE você acha a frequência, e da frequência você acha o comprimento de onda. Com o comprimento de onda ou com a frequência, tanto faz, você pega uma escala lá do espectro eletromagnético e você vai saber qual é a cor referente a essa excitação, tá? Então é por isso que nos átomos a gente vê
né? Por exemplo, a gente conhece bem outros átomos, né? E suas emissões características de cor, né? Como, por exemplo, o sódio, né? Aquela luz de poste amarela, né? Ela está excitando e emitindo numa composição ali do seu espectro atômico, onde a luz amarela é a mais preponderante na sua emissão, né? É a que eu consigo observar, mas tem, né, no espectro do vapor de sódio, né, eu consigo ver todo o seu espectro de linhas, então tem várias linhas de emissões do sódio, mas a linha amarela é a característica, né? E a gente conhece, por exemplo, fogos de artifício, né? Você solta ali fogos com vários sais diferentes de vários elementos e aí você consegue ter cores diferentes, né? Os fogos vermelho, pode ser rubídio, estrôncio, né? O sódio amarelo, né? Então, talvez você já tenha até feito algum teste de chama, né? Onde você molha um fio de platina, dá para fazer isso até com um palitinho de madeira, né? Molha numa solução de um determinado sal, coloca na ponta de uma chama, de um bico de Bunsen, e você vai ver que a chama vai ficar com uma cor característica, né? Exatamente daquela emissão preponderante daquele átomo. Tá? Bom, só para acabar então essa história aqui que ainda envolve esses modelos, né? O modelo de Sommerfeld ele teve uma contribuição interessante para deixar o modelo mais real, né? Porque a órbita de Bohr ainda era uma órbita circular, né? E o que o Sommerfeld introduz é o modelo de órbitas elípticas. Tá? E isso foi extremamente importante, né, na determinação de estrutura fina do espectro de linhas do hidrogênio, por exemplo. Tá? Então a gente vai ver algumas aulas para frente, na hora de determinar o que a gente vai chamar de termos espectroscópicos, que vão, algumas linhas desse espectro descontínuo, elas são ainda divididas em 2, 3 linhas, né? E isso foi uma contribuição importante que vem a partir do modelo de Sommerfeld. Tá? Então, ele desenvolveu um modelo com tamanho e formas de órbitas elípticas baseadas em coordenadas polares, né, que vocês já conhecem lá do cálculo, né, e havia aí duas condições de quantização, né, duas condições que a gente chama de condições de contorno, tá? Que eram a respeito, basicamente, né, nas duas integrais que a gente pode observar aí, referentes ao momento angular. Né? Eu não vou entrar em detalhes dessas fórmulas, mas nesse slide a gente pode ver o modelo para a órbita elíptica e as equações referentes a A, B e a própria energia do átomo. Tá? Então essa foi a principal contribuição de Sommerfeld, né? Introduzir um modelo com órbitas elípticas e isso nos levou a um espectro de estrutura fina mais determinado, né? Bom, então assim eu encerro essa parte de modelos atômicos, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? Vejam e revejam esse vídeo várias vezes, tá? Para entender, para discutir esses problemas, esses modelos nos fóruns, tá? Tenho certeza que eu e os tutores vão conseguir discutir esses modelos com vocês, tá? E é importante que isso fique bem fundamentado na cabeça de vocês, né? Todo o fundamento do que a gente ainda vai estudar está muito nesses vídeos anteriores que a gente já viu e nesse atual, né? Nesse de modelos atômicos, tá? Então, continuem estudando e boa sorte aí. Até mais.